Gargantua e Pantagruel. Esse seminário abordará a história das aventuras de dois gigantes, Gargantua e seu filho Pantagruel. Esse conto é escrito numa veia humorosa e apresenta muita crueza, humor negro e violência. Espero que se interessem pela história. François Rabelais nasceu em 1494, numa comuna francesa, que era de pequenos povoados. Faleceu em Paris em 9 de abril de 1553, com apenas 59 anos de idade. Usou também o pseudônimo Alcofrebas Nazi, um anagrama de seu nome. É um dos principais escritores humanistas do Renascimento francês. Rabelais foi inicialmente um monge franciscano e depois beneditino, um célebre médico e professor de anatomia. Suas obras são cheias de vida para o transbordamento, daí o termo rabelaisiano. Bom, os detalhes da vida de Rabelais são esparsos e de muito difícil interpretação, mas ele foi um sacerdote de fraca vocação, erudito, apaixonado pelo saber, de espírito ousado e com propensão para as novidades e para as reformas. Depois de aparentemente ter estudado direito, tornou-se franciscano e iniciou os seus contatos com o movimento humanístico. Mais tarde, mudou-se para o convento de Puy-Saint-Martin e, a partir de 1521, ou talvez mais cedo, começou a receber ordens sacras. Depressa, adquiriu fama de grande humanista junto dos seus contemporâneos, mas a sátira religiosa, o humor escatológico e as suas narrativas cômicas abriram-lhe o caminho para a perseguição. A sua vida estava dependente de poder de várias figuras públicas, nos tempos perigosos de intolerância que se viviam em França. Por ordem da Universidade Sorbonne, em Paris, viu confiscados seus livros, tendo então passado a ordem para os beneditinos. Daí ele se interessou pelo direito e, sobretudo, pela medicina. Ele foi médico em Lyon, uma cidade na França. Aí ele publicou uma edição dos Aforismos de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Daí, em seguida, Pantagruel, em 1532, seguido, em 1534, por Gargantua. A proteção cardeal do Joaquim de Bellay, que foi um poeta francês, salvou da regressão da Sorbonne, que lhe condenou a obra. Depois de receber a permissão para o abandono do hábito, ele obteve o doutoramento em medicina. A publicação do terceiro livro, em 1546, obrigou-o a refugiar-se em Metz, cidade do nordeste da França, e a passar 2 anos em Roma. Rabelais serviu-se da imaginação popular que herdara do espírito medieval, da estrutura narrativa das gestas, do estilo picaresco e da riqueza vocabular para versar alguns dos problemas mais decadentes do seu tempo, como a vivência religiosa, a administração da justiça ou a guerra justa. Pretendeu libertar as pessoas da superstição e das interpretações adulteradas que a Idade Média alimentaram, não indo, entretanto, contra o Evangelho nem contra o valor divino. A obra de Rabelais constitui uma das mais originais manifestações da crença do homem nas suas capacidades, simbolizadas pelo gigantismo dos personagens. Inimigo da Idade Média, atacou o gênio da cavalaria, a mania conquistadora, o espírito escolástico e, sobretudo, o sistema de educação. Rabelais renegou as tradições, a escolástica, o pedantismo monacal e a rotina dogmática da Universidade de Paris. A vida de Gargantua e de Pantagruel é uma pentalogia de romances escrita no século XVI que fala das aventuras de dois gigantes, Gargantua e seu filho Pantagruel. O texto é escrito numa veia humorosa, extravagante e satírica, e apresenta muita crueza, humor negro e violência. Lista de insultos explícitos ou vulgares preenche vários capítulos. O título completo da obra comumente é conhecido pelo nome de Pantagruel. Embora muitas edições modernas dos trabalhos de Rabelais ponham Pantagruel como o segundo volume da série, ele na verdade foi o primeiro a ser publicado, em cerca de 1532, sob o pseudônimo de Alcofrebas Nazi. Pantagruel era a continuação de um livro anônimo intitulado As Grandes Crônicas do Grande e Enorme Gigante. Esse texto inicial de Gargantua desfruta de grande popularidade, apesar de sua estrutura fraca.
Os gigantes de Rabelais não são descritos como tendo qualquer altura fixa, como nos primeiros livros de As Viagens de Gulliver, mas variam de tamanho de capítulo em capítulo para tornar possível uma série de imagens espantosas, como se fossem histórias inventadas. Por exemplo, um capítulo de Pantagruel é capaz de caber numa sala de tribunal para defender uma causa, mas noutro o narrador reside na boca de Pantagruel por 6 meses e descobre uma nação inteira vivendo ao redor de seus dentes. No começo do livro, a esposa de Gargantua morre durante o parto de Pantagruel, que acaba por se tornar tão grande e erudito quanto seu pai. Ele torna-se amigo do festeiro piadista Panurgo e, junto a um grupo de amigos, eles embebedam um exército invasor de gigantes, incendiam seus apartamentos e afogam os sobreviventes em urina. Epistemão, decapitado na luta, se recupera quando Panurgo costura sua cabeça de volta no pescoço. Ele relata que as almas do inferno são mal pagas e trabalham em empregos ruins, e essa é a extensão máxima de seus tormentos. Outra batalha é ignorada pelo narrador, que estava ocupado explorando a civilização na boca de Pantagruel naquela hora. Após o sucesso de Pantagruel, Rabelais revisou seu material original e produziu uma narrativa aprimorada de vida e feitos de seu pai Pantagruel. Esse volume começa com o nascimento miraculoso de Gargantua, após uma gestação de 11 meses. O parto é tão difícil que sua mãe ameaça castrar seu pai, o Sr. Grangousier. O gigante Gargantua nasce pedindo cerveja, com uma ereção de várias jardas de comprimento. É um fato que proporciona muita diversão às suas aias em capítulos futuros. Depois de uma educação indiferente em casa, ele é enviado para Paris, onde as multidões o irritam tanto que ele afoga milhares de civis numa enchente de urina. Ele rouba o sino de Santo Antônio, mas os devolve depois de um sofista fazer apelo ridiculamente. Enquanto ele estuda em Paris, os padeiros do vizinho Sr. Picocarle insultam os viticultores de Grangousier e, consequentemente, eles são atacados por eles. Um ataque maciço de retaliação contra as terras de Grangousier finalmente é parado em Sevilha pelo impiedoso Frei João. Grangousier clama pela paz, mas Picocarle rechaça suas tentativas. Gargantua e Frei João reúnem as tropas e vencem uma batalha, fazendo com que Picocarle recue para sua cidade e caia sozinho. Como recompensa, o Frei João recebe fundos para estabelecer a anti-igreja, que era conhecida como Abbé du Thalem, que se tornou uma das parábolas mais notáveis da filosofia ocidental, e pode ser considerada uma crítica às práticas educacionais da época, um clamor pela liberdade gratuita. O terceiro livro. Seu título original traduzido é O Terceiro Livro dos Fatos e Ditos Heróicos do Bom Pantagruel. Neste livro, Pantagruel volta a ser o foco das histórias, sendo uma figura agora mais sábia por causa de suas vivências em Paris. Ele é considerado o trabalho mais profundo, erudito e importante de Rabelais, pois nele o autor consegue equilibrar perfeitamente a sátira, a comédia, paródia e lirismo. Bom, a história começa com Panurgo em uma discussão, que seria como uma paródia de um debate filosófico, que era algo bem comum na época. E ele tem a última palavra nesse debate, só que de uma forma bem grosseira, bem verdadeira, uma sinceridade assim, mais incomum na época, que eles eram muito discretos. Na discussão, Panurgo cita assuntos como restrições morais e dívidas. Mas no final das contas ele aceita a oferta de Pantagruel, que como muito rico, se oferece para pagar as dívidas de seu amigo. Pela primeira vez em uma situação estável, então Panurgo começa a decidir, o que ele iria fazer com a sua vida. E começa a se atormentar em questão de pensar em casamento. Então, acompanhado de Pantagruel, ele começa a fazer várias superstições, ir à procura de várias pessoas para saber o que ele poderia fazer. Panurgo tenta desde abrir os livros do poeta Virgílio em páginas aleatórias para ver se ele tinha alguma resposta, até fazer jejum para ver se ele induzia um sonho profético. Com respostas muito vagas, eles decidem procurar conselheiros. Com respostas muito vagas, ele decide então buscar conselheiros. Primeiro ele consulta uma sibila de Panzust, um mudo chamado de Nariz de Cabra, o velho poeta Rabi de Grobis, o Frei João, um grupo de sábios e até um tolo. E todos chegam à mesma conclusão que,
Se ele se casar, sua esposa iria traí-lo, espancá-lo e roubá-lo. Porém, Panurgo decide interpretar suas profecias numa luz mais favorável, com positivismo. Pantagruel também o apoia nesta decisão. Em uma pequena história paralela, Pantagruel defende o velho Brindiglows. Ele é um juiz que por mais de 40 anos vem pronunciando todas suas sentenças baseando-se num lançar de dados, ou seja, pura sorte, independente do que a pessoa tenha cometido. E o argumento que ele usava é que ele era um velho idiota e que ele era favorecido pela fortuna e pela sorte, sendo assim, todas as decisões que ele tomava dependeriam disso. Voltando à história de Panurgo, ele e Pantagruel decidem tomar uma decisão drástica para realmente saber o que eles deveriam fazer. Eles iniciam uma viagem pelos mares para consultar o oráculo de Bakbuk. O terceiro livro também é bem conhecido pelo poema Garrafa Divina. É um poema visual, qual o texto está introduzido dentro da garrafa. Porém, ele não segue perfeitamente o seu formato, e apesar de estar numa garrafa, o texto não tem um significado que se relacione com a garrafa. O único motivo do texto estar na garrafa é porque o oráculo Bakbuk teria uma garrafa e lá estaria a verdade. E assim a história se encerra, com Pantagruel e Panurgo em um navio, indo à procura de respostas e bem abastecidos com uma erva fálica conhecida como Pantagruelião. A viagem continua no quarto livro de Pantagruel. No quarto livro, talvez o mais satírico, Rabelais critica o que entende como a arrogância e opulência da Igreja Católica, das figuras políticas da época e superstições populares, e ele aborda várias questões religiosas, políticas, linguísticas e filosóficas. O grupo vai à Ásia Oriental e compra muitos animais exóticos. Panurgo briga com o comerciante de ovelhas Ding Dong e vinga-se dele afogando a ele e seu rebanho. Eles passam pelas Ilhas dos Meirinhos, cujos camponeses cobram para os outros baterem neles. Durante uma terrível tempestade, Panurgo está paralisado de medo, mas finge bravura depois. Após matarem um monstro marinho e serem informados da morte do gigante Quaresma, eles chegam à Ilha Selvagem, cujos habitantes, homens salsichas, confundem Pantagruel com seu amigo Quaresma e o atacam. A batalha é interrompida por um porco divino voador, que defeca mostarda no campo de batalha. Eles vão à Ilha do Vento, cujo povo se alimenta de ar. Há uma terra estéril, onde um camponês e sua esposa enganam o diabo, e arrogantemente católica papimania, onde o povo venera o Papa e seus decretos. Após passarem por uma nuvem de palavras e sons congelados, chegam a uma ilha que venera Gaster, o deus da comida. O livro termina quando Pantagruel dispara uma saudação na Ilha das Musas, e Panurgo se borra de susto por causa do som e de medo do gato célebre Rodilardo. O quinto livro. Este é o último livro da série. Foi publicado em cerca de 1564, 9 anos após a morte de Rabelais. Neste livro, as aventuras de Pantagruel, Panurgo e Frei João continuam. Na primeira ilha, chamada Ringing Island, eles encontram pássaros que vivem em uma hierarquia parecida com a da Igreja Católica, sendo assim uma sátira. Em outra ilha, a Two Island, as pessoas são tão obesas que já faz parte da rotina delas cortarem a própria pele para que a gordura vaze. Bom, na ilha seguinte, eles são presos pelos gatos da lei, que dizem que eles só podem ir embora se eles resolverem uma charada. A tradução da charada é a seguinte: uma coisa jovem e justa, por mais justa que seja. Sem um pai, concebeu um bebê. E o trouxe adiante sem o incômodo, no trabalho feito pela mãe fervilhante. No entanto, o pirralho amaldiçoado temia não se queixar dela, mas sou eu, por pressa, seus lados como víbora. Em seguida, o novato preto corajosamente sales, e anda e voa sobre colinas e vales. Muitos filhos fantásticos da sabedoria. Espantado, previu seu próprio destino, e pensou como um velho grego-grega. Um espírito humano moveu seu corpo. O grupo tentou algumas respostas, mas nenhuma delas estava certa. Então, como uma solução que seria mais fácil, Panurgo jogou no chão uma bolsa cheia de ouro. Nisso, os gatos da lei foram sedentos atrás da bolsa, dando uma oportunidade do grupo fugir. Podemos interpretar essa parte como uma crítica às pessoas da lei, que poderiam ser facilmente compradas. Eles também passam por outra ilha,
Nela, existem advogados que se alimentam de processos judiciais prolongados. A ilha seguinte é chamada Kingdom of Winds, ou, em português, Reino dos Chorões. O reino é comandado por uma rainha milionária chamada Quintessence. Lá eles participam de um jantar e assistem um jogo de xadrez, sem saber que as peças são figuras humanas. Após isso, a jornada continuou. Eles passaram pela abadia das semicolcheias sexualmente prolíficas, por uma ilha cheia de elefantes e pela ilha do cetim. Após isso, eles chegaram nos domínios da escuridão. Então eles são conduzidos por um guia da Terra das Lanternas, que os leva até as profundezas da Terra do Reino das Trevas. Lá, eles encontram Bakbuk, o oráculo. Ele os leva para conhecer uma outra parte do reino, onde eles admiram arquitetura e muitas cerimônias religiosas. Depois disso, eles chegam à verdadeira garrafa divina. Ela pronuncia apenas uma única palavra para Panurgo: bebei. E assim Panurgo faz. Ele bebe o texto líquido, que seria um livro de interpretação, e conclui que o vinho lhe deu a inspiração para fazer a ação correta, e imediatamente promete que irá se casar. E assim a história se conclui. O quinto livro possui um pequeno mistério porque, bom, como ele só foi publicado 9 anos após a morte de Rabelais, a autoria dele é meio que duvidosa. Por mais que em algumas partes é impossível negar que é obra de Rabelais, outras partes, por mais que tenham a essência do livro, a construção pode ser um pouco diferente, porque o jeito que Rabelais escrevia era muito único e característico. E algumas partes do livro não possuem isso. Então, algumas pessoas acreditam que, quando ele morreu, a obra não estava totalmente acabada. Então, a editora que mais tarde teria publicado o livro acabou remendando ele num outro livro, ou que ele tem material emprestado de outros livros, como História Verdadeira, de Luciano Samosata, e também como a obra Batalha de Amor em Sonho de Polifilo, que acredita-se ser de Francisco Colono, que também é do período renascentista e é um livro bem enigmático. Rabelais soube, como poucos, observar e transpor para os livros a cultura e a forma de se expressar do povo. Seus livros são muito importantes, e Gargantua e Pantagruel, à época, despertou a fúria da igreja. Rabelais ergueu seus 2 geniais gigantes de apetites imensos que critica a estagnação medieval, atacando a igreja, a cavalaria e a política. Seus toscos gigantes simbolizam a nova dimensão do homem renascentista. Também foi considerada obscurantista e indecorosa por exprimir os instintos mais básicos dos indivíduos. Rabelais revolucionou a estética literária. Muitos especialistas, hoje, o colocam ao lado de Shakespeare e Cervantes. A pentalogia foi tão influente que deixou algumas heranças bem importantes, como os adjetivos pantagruélico, gargantuesco e rabelaisiano. Pantagruélico significa abundante em comidas e bebidas, como um banquete, ou também pode se relacionar ao próprio Pantagruel como uma relação. Semelhantes são insaciável, comilão, devorador ou glutão. Já gargantuesco significa ser enorme ou gigantesco, é um grande tamanho em diversidade, quantidade ou extensão. E por fim, rabelaisiano é a palavra para caracterizar o estilo que Rabelais escrevia. Por exemplo, aquela obra é rabelaisiana, ou seja, aquilo que tem ideias ou sofre influência de Rabelais. Uma outra herança bem importante é a ópera de Panurgo. Bom, a história foi tão influente na França que eles criaram essa ópera que conta a história de Panurgo, inclusive tem Pantagruel como personagem e afins. A primeira apresentação foi em 1913 e até hoje é meio que conhecida. Se você procurar no YouTube, temos as músicas da obra. Em relação às referências, existe uma marca de chocolates chamada Pantagruel, é chocolate em pó e outros vários tipos de chocolate, inclusive eles têm um chocolate rosa, bem interessante. Existem também vários restaurantes com o nome Pantagruel, porque é uma palavra que se relaciona bastante à gastronomia, se a gente levar ao pé o significado dela. Existe um restaurante em Curitiba, também existe um em Recife e o da Imagem, que é em Montevidéu. No filme Interestelar, o grande buraco negro se chama Gargantua, representando a imensidão.
Também no anime Overlord existe um monstro chamado Gargantua. Pelo seu significado, a palavra Pantagruel é constantemente relacionada à gastronomia. Por isso existem alguns livros de culinária que levam Pantagruel no título, como por exemplo o livro de Pantagruel, De Garfo a Faca Volta ao Mundo, que é considerado uma bíblia da culinária em Portugal. Outra referência citada no terceiro livro é quando o navio está cheio de Pantagruelião. Mais tarde, Rabelais cita o Pantagruelião como cannabis, popularmente conhecida como maconha. Segundo o livro, Pantagruel que descobriu a cannabis e a nomeou em sua homenagem.